A gente embora logo, está muito quente. Melhorou aí atrás para vocês aí? Giovana, Marisa? Melhorou? Pensei comigo aqui no final, não é justo. Meus dizimistas fiel ficaram no calor, não. Fico eu no calor. Não é assim? Foi, Brás? Foi, Brás? Você está deixando o vento aqui, não está ventando para ninguém. Tá, a irmã Tatiana lá atrás, só malhando ali. Eu falei, vê como chega nela. Estou pensando em comprar mais um, acho, para lá para trás, né? Colocar de novo de teto, queimou também aqui. Gastar mais um pouquinho para a igreja, né? Isso aqui, irmão, porque a gente está em pouca gente. Se isso aqui tivesse cheio, a gente já não dava conta, não. Tinha que colocar ar-condicionado. Lucas capítulo 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Meu sonho, viu? A igreja ali me apertando, pastor, faz um culto mais, vamos botar mais um culto, vamos fazer um culto lá, vem fazer um estudo com a gente aqui um dia mais, vamos fazer vigília. O povo busca da palavra de Deus. Meu sonho. Um dia levantar uma igreja dessa. Vamos fazer vigília, pastor. Né? Fechou. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos junto à praia de lá. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando a rede. Vamos orar. Pai, não quero invalidar a oração do teu filho, mas desde já coloco nas tuas mãos os teus servos nessa noite, a mensagem, esse culto, meu Pai, de domingo, primeiro culto da semana, primeiro dia da semana, que o Senhor Deus possa falar conosco poderosamente em nome do Senhor Jesus. Amém? Senta aí, vem comigo nessa pescaria maravilhosa. Vamos ver se Deus fala com você. Jesus, ele está ali nessa mensagem, ele está pregando para as pessoas ali na praia. E ele se depara com 2 barcos, que era de Pedro, Tiago e João. A história diz que eles tinham uma empresa de pesca, eles eram sócios nessa pescaria. Agora, Lucas, que não estava lá, mas deve ter feito uma entrevista ali com as pessoas, e é Lucas que vai relatar essa mensagem, essa passagem. E Lucas descreve o seguinte, que Jesus se aproxima desses pescadores e repara que eles estão lavando as redes. Pastor, o que é lavar as redes? Lavar as redes é como aquele lutador de MMA, que ele está ali lutando, dando o seu melhor, e de repente o outro adversário dá ele um golpe, e ele que vê que não tem mais saída, não tem nem força mais para lutar, ele vai no tatame e bate 3 vezes, diz assim, ó, chega, acabou para mim. Lavar as redes é quando você já tentou tudo, já se esforçou de tudo, você chegou ao ponto que você fala assim, não tem mais jeito. Então agora eles estão lavando as redes, estão definitivamente dizendo, olha, não tem mais jeito, aqui o que eu tinha para fazer eu já fiz, o que eu tinha de recurso, o que eu tinha de ideia, de estrutura. Então esse é o cenário que Jesus encontra com eles na praia. E a Bíblia diz que Jesus se aproximando deles, pede para usar o barco, para poder ficar acima um pouquinho, para que ele pudesse falar à multidão. E eles deixam. Agora eu te pergunto, será que Jesus, ele foi aleatoriamente nesse barco? Será que era qualquer barco que estava ali na praia e ele escolheu? Sim ou não? Não. Jesus foi exclusivamente naquele lugar porque ele precisava encontrar com Pedro. Ele precisava pescar esse pescador. E é assim que Deus age, é assim que Deus trabalha. Não é à toa que Deus entrou na sua vida, não é à toa que Deus se aproximou de você. Deus sabia exatamente o que ele estava fazendo e qual era a isca que ele precisava para te pegar, para te fisgar. Você se lembra o dia que Deus te avisou? E se lembra o dia que Deus te trouxe para a presença dele? Eu lembro exatamente o dia que o Senhor me chamou para essa caminhada. Eu estava dentro do baile funk, irmãos. Na época
baile funk era menos pornográfico que agora, né? Mas ainda era um inferninho. E eu estava ali naquela lida caçando alguma coisa, eu ficava tentando achar alguma coisa que preenchesse um vazio que estava dentro de mim, que eu não sabia o que era. Eu achava que eu ia encontrar no mundo. E eu lembro que exatamente no momento onde o DJ lá, o cara que mexia no som, tinha hora que ele parava lá e entrava uma certa música específica, você aí abria uma roda, depois aí o pessoal ia para o meio do baile ali para dançar. Eu lembro que nesse momento as luzes tudo apagadas, o clube, né? De repente a luz começou a piscar, entrou uma música ali, falei, essa aí é a top, vamos para lá. No meio do bar. Não vou entrar em detalhes porque é meio, né? Você já sabe. Oi? É o horário, até crianças ainda. E nesse momento, irmão, parecia que as luzes haviam parado de piscar. Parecia que não tinha ninguém mais no bairro. Parece que eu fiquei sozinho naquele salão. E eu senti uma presença forte por trás de mim. Eu sei quem é. É Jesus. E ele veio por trás de mim, ele me deu uma volta assim, rodou e me parou no meu lugar. E ele falou assim: aqui não é o seu lugar. Eu não te chamei para isso. E eu lembro que esse dia foi o dia que marcou muito a minha vida, tanto que eu lembro. E de lá para cá eu comecei então a caminhar em direção à direção que esse Espírito falava comigo. Então Jesus, ele precisava ter um encontro com Pedro. Então ele escolheu exatamente esse momento. Então ele entra no barco de Pedro, é de propósito, é intencional. E é assim que Deus faz, ele entra intencional na sua vida. Você tem que entender que tudo que acontecer com você depois do dia que Deus te escolheu é de propósito, é intencional. Deus está marcando cada momento, cada tempo, cada hora, cada segundo e cada situação, porque Ele te entende, Ele te ama, Ele te quer. E Jesus está ali pregando a palavra de Deus, ali falando à multidão que estava sedenta por ouvir a palavra de Deus, até que Jesus, ele vira para Pedro e dá uma ordem a Pedro: volta ao mar e lançai as vossas redes. Eu fico imaginando Pedro ali lavando as redes. Fico imaginando ele tirando as algas ali da rede, de repente tirando sujeira. Que um bom profissional, quando ele acaba de usar a ferramenta, ele guarda a ferramenta. E o barco para Pedro é uma ferramenta de fazer dinheiro. É uma ferramenta que ele usava para poder trazer os peixes, vender esses peixes e pagar as suas contas. E agora Jesus está usando o barco não para fazer dinheiro, mas para poder ganhar almas. Porque aquilo que você entende que a sua vida pessoal, Deus quer usar para fazer você ganhar almas. Pode ser o seu trabalho, pode ser aquilo que você faz, pode ser o talento que você tem. Deus quer te usar para poder ganhar almas. E a Bíblia diz então que está ali Pedro, eu fico imaginando essa cena, Pedro lavando as redes, tirando as algas, enquanto Jesus estava pregando a multidão. E era impossível que Pedro não ouvisse essa mensagem, porque ele estava perto, estava próximo. E ele ouvindo a mensagem de Jesus, até que de repente Jesus vira para ele e fala o quê? Volta ao mar, alto, e lançai as vossas redes. E qual foi a palavra de Pedro? Que Pedro ele sabia que ninguém em Israel desprezaria uma palavra de um judeu. Jesus era judeu e era mestre, era rabino. Pedro, com todo respeito, com todo carinho, com toda delicadeza, com todo cuidado, vira para Jesus e fala o quê? Mestre, pesquei a noite toda. Eu sei pescar. Eu sei, o senhor é mestre. Não, nesse mar não tem peixe. Não tem hoje. Hoje não está para peixe. Mas ele vai dizer assim: olha, mas sobre tua palavra lançarei a minha rede. O que Pedro está dizendo é o seguinte: se der errado, é por sua conta. E o bom é quando isso acontece, porque todas as vezes que Deus te dá uma palavra profética, a gente não acha que vai dar certo, porque é Deus que se responsabiliza pelo resultado. Então eu fico imaginando Pedro pegando a rede, já estava guardada, já estava limpa,
coloca no barco, empurra o barco, pega o remo e volta ao mar. Jogando para um lado, jogando para o outro. Fica imaginando Jesus direcionando a ele, de repente ele faz o quê? Ele lança a rede. E ao lançar as redes, ele puxa, e ao puxar, a Bíblia diz o quê? Que eles sentiram que havia uma grande quantidade de peixe, e ele sentiu o peso da rede. Ele viu que algo tinha acontecido, algo diferente, algo sobrenatural. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. É importante que você se qualifique, é importante que você estude, é importante que você treine, é importante que você pague pessoas para te ensinar, é importante que você faça com excelência, seja o melhor naquilo que você faz. Compre habilidades, para que você não precise passar necessidade. Eu descobri que uma das coisas que mais faz você ter uma vida financeira tranquila é quando você compra habilidade. E quando você compra habilidade, você se torna senhor do tempo. Tudo que eu pago para fazer, geralmente eu pago com intenção. Eu quero ver fazer para que eu possa aprender e não ter que pagar mais. E é assim que eu faço. E eu entendi e aprendi uma coisa. Você tem que ter habilidade, você tem que ter ferramentas, você tem que ter conhecimento. Você deve ser a pessoa que se esforce para isso. Mas uma coisa é certa: vai chegar uma hora que isso não vai ser suficiente para você resolver os teus problemas. E aí, pastor? E aí você precisa recorrer ao mundo espiritual. Você precisa fazer igual Pedro fez. Eu, mesmo conhecendo, mesmo sabendo que eu sei, eu abro mão, porque agora eu entendo que eu preciso lançar a rede sobre a tua palavra. Você nunca deve desprezar o mundo espiritual, porque se a sua força, se o seu conhecimento, se a sua habilidade, se tudo aquilo que você pagou, buscou para aprender, não resolver, é certo que o espiritual vai resolver. Pedro lança a rede, e ele vai pegar o peixe. Quando ele puxa a rede, o que acontece? Ele sente um peso, ao ponto da Bíblia dizer o quê? Que quase que o barco vai a pique. E a Bíblia diz o quê? Que eles escolheram uma grande quantidade, só de cá. Eles escolheram. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você lança a rede, você pesca ou você colhe? E por que eles escolheram? Está escrito, olha aí. A Bíblia diz que eles não pescaram, eles escolheram. Quem planta, colhe. Quem vai pescar, pesca. E por que eles escolheram? Porque quando eles emprestaram o barco, eles estavam investindo no reino. E tudo aquilo que você empresta para Deus, Deus retribui. Quando você oferta, você colhe. Quando você gasta seu tempo, você colhe. Quando você louva, você colhe. Quando você vem para a igreja que está quente, você colhe. Tudo aquilo que você investe no reino para ganhar alma, Deus retribui a sua vida. E é por isso que a Bíblia está escrito: eles escolheram uma grande quantidade de peixes. Colheram tanto que quase que a rede fez o que, a igreja? A rede quase que se rompeu. O que é isso, pastor? Gente que não está preparado para receber aquilo que Deus tem para dar. Deus quer te entregar coisas grandes. Deus quer te entregar muitas coisas. E por que Ele não entrega, pastor? Porque talvez a sua rede não está preparada para receber. E se Ele te entregar, você vai perder a sua rede e vai perder a bênção que Deus te dá. Eu preciso preparar, fortalecer a minha rede para Deus entregar tudo aquilo que tem para entregar. Você precisa. Tem gente que está pedindo algo para Deus, coisas grandes para Deus, e fica pensando assim: por que Deus não me dá algo que tem para me dar? O pastor vem pregando que eu sou rico, que eu sou filho de rei, que eu sou herdeiro das promessas de Deus. Eu continuo nessa vida difícil, contando dinheiro para pagar as contas, porque Deus, para te entregar toda a vitória que Ele tem para te entregar, Ele precisa que você tenha uma rede forte. Pastor, como é que eu faço para ter a rede forte? Seja grato. Seja grato quando Deus te entregar um pouco. Seja fiel no pouco que Ele te coloca no muito.
De vez em quando, na nossa vida, você também colhe. Vira e mexe, de vez em quando, você colhe uma bênção, uma prosperidade. E é nessa hora que Deus está provando a sua rede, se você é uma pessoa grata, se você é uma pessoa que vai retribuir, se você é uma pessoa que é fiel nesse povo. E isso prova a sua rede. Rede está falando de emoções, está falando de caráter, está falando de estrutura emocional, de estrutura espiritual. Irmão, tem gente que não pode nem abençoar. E fica aqui fazendo campanha. A gente nem faz campanha, mas se a gente estivesse aqui fazendo campanha, ele fazia todas as campanhas que tem. É só Deus abençoar que ele desaparece. Pastor, como é que eu faço para Deus não tirar dele a sua bênção da minha vida? Quando Deus te abençoar, lembre do Senhor. Faça como aquela mulher que perdeu, que estava com uma dívida e foi até o profeta. O profeta perguntou para ela: o que você tem em casa? Ele falou: não tenho nada. Parece pobre, né? Enchente. Quando chega o cobrador, não tem nada. Mas quando veio enchente, perdeu tudo. E ela falou: não tem nada. E depois ele vai dar: eu tenho um pouquinho de azeite e uma vasilha. Ele falou assim: então vai lá, pega a vasilha emprestada, traz os seus filhos, entra para dentro da tua casa, fecha a porta, derrama os vasos, o azeite sobre os vasos. E ela fez isso. Derramando esses azeites sobre o vaso. A Bíblia não fala a quantidade de vaso que ela pegou, mas é uma quantidade que estava ali. E quando tinha vaso, tinha azeite. Porque o vaso, a quantidade de vaso está em quanto você acredita em Deus, quanto você se lança no Senhor, o quanto você tem capacidade de investir naquilo que Deus falou para você que ia acontecer. Porque assim que Deus, irmão, tem gente que está esperando, sabe o quê? O chão aparecer para ele colocar o pé. Não, andar com Deus não é assim. Deus primeiro manda você se lançar, depois o chão aparece. E muitas vezes demora a aparecer. Você vai ter que aprender a andar sobre as águas. Não espere o chão aparecer. A gente faz prova com Deus: Senhor, você sente mesmo. E alguém me ligue. Eu quero sair do emprego. O Senhor mandou sair do emprego, mas Senhor, abre outra porta, porque, e tem que ver outra porta abrir, tem que ser um bom salário. Já fiz com Deus, irmão. Deus falava comigo que eu tinha saído do emprego, eu estava vendo as coisas acontecendo, tudo ali errado. Eu falei: estou sentindo que é passar desse negócio. Eu falei: o Senhor podia ajudar, né? Abriu outra porta, Aí dizer que Deus fez, irmão? Me ouviu. Abriu outra porta. Aí eu corri, saí. Todos felizes, agora saí. Isso aí. A outra porta foi no chão. Deus, você não quer uma prova? Eu digo uma coisa para você: graças a Deus que ela se fechou. Porque o que Deus me deu depois dela não há de se comparar. Eu olho para hoje, para essa prova que eu passei, e falo: cara, eu não ter confiado em Deus, eu não ter confiado no Senhor. É insignificante. Que hoje eu tenho colhido hoje coisas gigantescas, que eu olho para onde eu estava pegado. Eu falava: gente, eu tinha medo de sair de um lugar desse, e olha o que Deus me deu. Eles escolheram uma grande quantidade de peixes, e a Bíblia diz que eles chamam. O que Pedro faz? Chama os outros, ajuda, vem cá ajudar. Porque é impossível as pessoas que estão do seu lado, que estão perto de você, as pessoas que te rodeiam, que estão do seu lado, quando Deus te abençoar, é impossível que elas não vejam e não participem da bênção de Deus na sua vida. Porque toda vez que Deus te abençoar, respinga no outro. Não, eu já fiz já. Tipo assim, você faz assim, existe uma roda, um círculo. Deixa eu desenhar. Não é aula não, é só dar um tempo aqui. Você está aqui, ó. Você está aqui. Isso aqui são as pessoas que estão próximas de você, né? As mais próximas, as próximas das próximas, né? Ó, um raio. Aí Deus vai te abençoar. Você não quer que essa pessoa receba, ó. Tem como? Ela está próxima dessa. A próxima dela é quem? Essa.
Ou você aceita que ela também vai receber, ou Deus não te entrega? Já fiz isso, já, mudança. Está para ver a vitória aí, mas fulano não vai participar. Está de castigo. Eu olhei, fiz os cálculos, você falou, não tem jeito. Porque vai cair no seu colo, vai explicar na sua esposa está perto dessa pessoa. E tem vezes que Deus trava o que Ele tem para te dar. Porque tem pessoas que estão perto de você, que não vão receber o que Deus tem para ti. Então Deus faz o quê? Segura. E fala, enquanto você estiver andando com ela, enquanto ela estiver andando com você, enquanto ela fizer parte da sua vida, eu não sou a bênção. Eles não vão colher o que eu tenho para te entregar. Aconteceu comigo também. E às vezes Deus está falando com você, para você mudar de ambiente, mudar de lugar, trocar as companhias. Você fala, não, mas eu quero andar com essa pessoa. Você está insistindo em andar com essa pessoa. Você tem que entender que tem pessoas que vão estar perto de você, tem pessoas que vão se afastar. Não é porque viraram inimiga, mas é porque elas estão muito próximas de Deus, de você, e Deus não quer que ela participe da vitória, da bênção que Deus vai te entregar. João chama Pedro chama João, chama ali Tiago, são sócios dele. Fala, corre aqui, vem cá. Mudar é muita coisa. Pedro não conseguiu colocar dentro do barco, irmão. Pensou que os outros barcos viessem, dividissem ali. Todos foram abençoados. Entenda, quem prestou o barco foi Pedro. A bênção caiu na mão de Pedro, e eles todos foram abençoados. A Bíblia diz que Pedro chega para Jesus e fala o quê? Afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Jesus vira para Pedro e fala bem assim: se você me seguir hoje, eu vou fazer de você também pescador de almas. Aquilo foi o início, o start do ministério de Pedro. E o que eu quero dizer uma coisa para você hoje: se você quer ser abençoado, se afaste de pessoas que Deus já mandou você se afastar. Mude o seu ambiente. Prepare a sua rede para que Deus possa te entregar. Você tem que preparar a sua rede. Inclusive, às vezes a rede está falando do nosso coração. Porque às vezes tem coisas do nosso coração que atrapalham Deus te entregar coisas grandes. E isso faz com que Deus não possa te entregar grandes coisas. Outra coisa que eu quero fechar com você nessa noite. A Bíblia diz que eram grande a quantidade, bênçãos poderosas. Tudo que é de Deus é grande. Tudo que Deus tem para entregar é grande. E às vezes o seu sonho é pequeno. E é por isso que Deus não entrega. Senhor, abre um portinho. Não para de orar desse jeito, pelo amor de Deus. Você tem que expandir sua mente. Eu falei isso aqui já, falei, Senhor, eu quero ser milionário. Agora já mudei, eu não quero mais ser milionário. Agora eu quero ser bilionário. Diga por quê? Porque milionários já são. Está só baixando o valor devagar, tá? Acho que pode pagar imposto, mas presta atenção. Pensa as coisas grandes. Senhor, eu quero ser grande. Eu não quero uma bênção, eu quero a mão que abençoa. Eu quero ser a mão que abençoa. Eu quero poder impactar muita gente. Eu não quero ser só uma pessoa que vai pedir uma porta de emprego. Eu quero ser a empresa que vai dar emprego. Quando você faz isso, você faz o quê? Você chama a atenção de Deus. Opa, olha aí. Estou vendo alguém ali. Estou vendo ali alguém que está, opa, peraí. Eu olho para a Bíblia me ensina. Às vezes dá vergonha das minhas orações. Às vezes você está passando uma dificuldade, irmão, e você está orando, e você devia ter vergonha da sua oração. Porque a Bíblia diz que Josué orando ali, porque a nação estava em guerra. O que você pede para Deus? Senhor, dá uma condição de pagar o boleto. A Bíblia diz que Josué estava na batalha, ele olhou e viu que enquanto Israel percebeu estrategicamente que se anoitecesse, Israel não ia vencer a guerra. Ele viu assim, caramba, se escurecer, eu estou lascado. Vou perder a guerra. O que ele fez? Ele nem orou, irmão. Ele deu uma ordem. Sol, detente. Lua, para aí. Não vai não. Noite, fica quieto aí. Sol, não vai embora agora não. Deixa eu acabar a luta primeiro. Você fala, esse cara é doido. Esse crente é doido. O que aconteceu? A Bíblia diz que Deus
não parou o sol, parou a terra, a gente sabe disso. Mas parou a rotação da terra, porque um homem foi ousado em pedir isso. Você tem que pedir a Deus coisas grandes, você tem que ser ousado nas suas orações. Você tem que falar com Deus que você quer ser ousado mesmo. Porque as coisas pequenas até você pode resolver. E as coisas grandes, o impossível é com Deus. Fica feliz quando na sua vida você achar que tem coisa que é impossível acontecer. É nessa hora que Deus faz. Irmão, eu estou vivendo o impossível na minha vida, porque eu nunca imaginava que eu estaria aqui hoje diante de uma igreja que eu sou cabeça. Porque eu sempre vivi debaixo de autoridade, não há nada errado nisso. Chegou um ponto que isso era para mim difícil. Eu falei assim, a única maneira de eu matar esse desejo que está no meu coração de ensinar é se um dia eu só for o líder da igreja. E Deus deu. Deus ouviu. E Ele me chamou para essa missão. Tudo que passa na minha mente eu consigo. Tudo que eu vejo no meu coração eu consigo. Como assim, pastor? Tudo que Deus permite que os meus olhos vejam e sintam desejo, eu consigo. Porque Deus não vai te dar nada se Ele te mostrar. E quando Ele te mostra, coloca desejo no teu coração, é porque Ele já te deu. Porque a Bíblia diz assim, ó, tanto o querer quanto o poder fazer vem do Senhor. Prepara a sua rede, fortalece ela, muda a oração, peça coisas grandes, seja fiel ao reino, nunca esquece do reino. Estava hoje fazendo uma pesquisa, estou em casa com a minha esposa, e sabe, não sei se você sabe, mas o controle do mundo está na mão de algumas famílias. Algumas famílias, que se não me engano são 10 famílias, elas detêm toda a economia do mundo. Por exemplo, existe um banco que é chamado Banco Mundial, né? O Brasil tem a Casa da Moeda, mas a Casa da Moeda ela está debaixo da autoridade desse banco, Banco Mundial. E esse Banco Mundial, existe um dono, e é uma família que detém o poder desse banco. Esse banco, ele empresta dinheiro, não é para o Brás, para o Maico, para a Petrobras, ele empresta para países. Os países vão até ele e pegam dinheiro emprestado quando ela precisa. E uma família é dono desse banco. São judeus, tá? Só para você saber. E existem outras famílias que detêm o monopólio de algumas coisas que a gente compra. Por exemplo, existe uma família que ela detém a grande fatia do mercado de autopeça, a rocha dessa família. A SKF, né, de rolamento também dessa família. Eles vão comprando, montando ecossistemas. E por que isso é interessante Deus saber? Porque a sua família tem que ser grande. Os seus parentes, a sua parentela precisa ser grande, porque quando Jesus voltar, Ele vai voltar. Quem vai governar esse mundo são as famílias de Deus. São os chamados vencedores. Só os vencedores vão reinar. Por isso que a sua família tem que ser grande. Por isso que a sua família tem que ser próspera. Por isso que você tem que desejar coisas grandes. Não é para você passar na rua e ser exaltado, não é para você servir mais. Você pega essas pessoas, por exemplo, essas grandes famílias, elas servem. Se não me engano, no Walmart é os que mais têm funcionários, 2.100.000 funcionários. Olha como é que essa família impacta a vida das pessoas. Olha a família do Perim, o supermercado Perim que se tornou uma marca. Olha quantas eles empregam, quantas pessoas eles conseguem aqui portas de emprego, dão oportunidade para quem nunca teve emprego. Você e a sua família tem que ser grande. Você tem que arder no seu coração. Eu tenho que impactar muita gente, eu tenho que fazer algo para que eu possa abençoar várias pessoas. Para de orar para você, só para a sua casa. E muda um pouco a sua oração e fala assim, eu quero ser grande. Eu nunca vi a resposta de Deus vir tão rápido na minha vida quando eu montei empresa para servir outras pessoas. Como as minhas orações elas são muito mais rápidas de ser servidas, porque quando eu não peço exclusivamente para mim, eu peço para que as outras pessoas que estão debaixo da minha mesa não possam ser atingidas. Eu lembro quando Nabucodonosor teve o sonho, e Daniel vai interpretar o sonho de Nabucodonosor.
Existe um sonho que Nabucodonosor teve, que ele era uma grande árvore, e debaixo dele as aves faziam o quê? Ninho, sombra. Debaixo da sua sombra, a Bíblia diz que o dinheiro ele é como uma árvore que traz sombra, traz repouso, cobertura. Que a Bíblia está dizendo o seguinte: pelo poder de Nabucodonosor, pela sua riqueza, pelo seu esplendor, as aves, as outras pessoas faziam o quê? Ficavam debaixo da sua cobertura. Deus quer te entregar isso, mas para isso Ele precisa fortalecer a sua rede. Levanta a mão para cima e diga assim, como se estiver segurando a sua rede, faz profético, segura a sua rede assim, fala: Senhor, está fraco. Diga: Senhor, eu creio que nessa noite o Senhor vai fortalecer a minha rede, para que eu possa colher coisas grandes que vão servir a minha casa e todos, diga todos que estiverem ao meu redor, porque a bênção que vier sobre mim vai respingar em quem estiver próximo, para a glória de Deus, sempre para a glória de Deus. Pode dar um palmo para Jesus, meu irmão.